Bom, imagina a situação de uma garota que ela tá prestes a tirar a própria vida porque ela é muito azarada. Ou melhor dizendo, tudo que ela toca ou quem toca nela fica com esse azar. Ao ponto que acontece alguma tragédia que tira a vida dessa pessoa que tocou nela. Mas é quando ela encontra um cara que ele é imortal, só que basicamente ele quer morrer. Então finalmente ele achou a pessoa perfeita que pode dar um fim à sua vida. Bem maluca essa sinopse, né? E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Undead Unlucky, que é de uma garota azarada e um morto-vivo que quer dar um fim à sua vida, só que de uma forma extravagante. Só que eles vão passar muito sufoco, porque devido ao dom que eles possuem, tem alguns caras que estão na cola dos dois, e é isso que vamos ver. Só se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E dessa vez começa em um lugar cheio de neve, que uma garota, ela tava indo encontrar o cara que ela gosta, só que parecia que eles estavam se despedindo, apesar do carinha ali não querer isso. E até que aparentemente eles ficam juntos, só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, tem uma garota que vê um avião sendo detonado na frente dela, e ela começa a chorar. E guardem essa parte na memória, porque ela vai ser importante daqui a pouco. Só que o lance é que esse começo, na real, era um mangá que a protagonista tava lendo. Ela tava lendo o mangá favorito dela como despedida porque ela tinha a intenção de tirar a própria vida. Ela tava até acima do trilho do trem, pra vocês terem ideia. Eu sei, é muito triste, mas calma que vai ter uma reviravolta. Isso porque apareceu um cara próximo dela falando que ali era perigoso, então era melhor ela sair dali. Então meio que do nada, ela começa a desabafar com aquele cara, falando que ela só queria viver um romance como daquele mangá. Só que por conta do corpo dela, é impossível, então ela precisa morrer. Então tecnicamente ficou uma dúvida, né? Por que ela falou isso? Então é quando ela explica, né, que todo mundo que ela toca ou quem toca nela fica com uma doença incurável. Então é quando esse cara simplesmente vai até ela, tipo, no foda-se, e se enfia ali na faca que ela tava apontando pra ele. É o quê? Que pegou aquela garota totalmente de surpresa, tá ligado? Então, como aparentemente ele não botou muita fé no que ela tava falando, o cara simplesmente agarrou ela pelo pescoço e fala que nunca ouviu falar de uma doença mortal contraída só pelo toque. Então ele só aproveitou aquela situação pra tirar ela dali. E depois ele ficou até se gabando, tipo, tá vendo? Eu te toquei e não peguei porra nenhuma. Você tava mentindo pra mim, garota? Então ele só tava esperando alguma coisa acontecer, porque já deu pra perceber que ele é meio maluco no momento que ele se jogou contra a faca dela, né? Só que então que simplesmente do nada, uma parte ali do concreto que ele tava, ela acabou se soltando, que ele cai na frente do trem e passa por cima dele. Só 5 minutos de episódio e o cara já foi de Americanas, tá ligado? E foi vrau, não sobrou nada pra contar a história, não é mesmo? Só que não, porque do nada a cabeça dele vem voando daquele lugar e ele simplesmente começa a falar com a garota dizendo que agora entendeu. E foi então que o corpo começou a se reconstruir a partir da cabeça. Inclusive eu tenho que dar os parabéns, porque essa cena ela tá muito bem feita e bem animada. Mas eu acredito que a única pessoa que não deve estar achando isso legal é a garota, porque ela tava em pânico. Meu Deus do céu, Berg. E o complicado é que ele só regenera o corpo e não a roupa. Então praticamente a partir daqui o cara vai ficar com o bigolinho de fora o vídeo todo. E agradeço de verdade o anime por ter censurado isso. Só que então que ele fala que hoje ele tirou a sorte grande. Então foi quando ela saiu correndo em pânico porque ela pensou que ele era um zumbi, o que deixou o cara até com um pouco de raiva, porque ele não gosta de ser comparado a zumbis, tá ligado? Ele diz que na verdade é um morto-vivo e isso é diferente. Então foi quando ele acabou falando que ele odeia ir direto ao ponto, mas tem algumas coisas que ele gostaria de perguntar a ela. Mas foi então que nessa hora, essa bagunça que eles estavam fazendo ali no meio da cidade, acabou atraindo a atenção de alguns guardas para aquele local. Então foi quando eles fugiram daquele lugar com o cara peladão saltando entre os prédios pelo ar. Então basicamente ele explica como que ele fez isso. Ele tava tipo arrancando a perna dele e regenerando em alta velocidade, que isso cria um impulso que faz basicamente ele voar. Inclusive essa habilidade de voo ela é bem criativa, né? Apesar de ser meio masoquista, tá ligado? Então ela tentou fugir do cara, só que ele não ia deixar isso acontecer tão fácil. Ele até diz que saltaria ela, mas a queda seria bem longa. E foi só aí que ela percebeu que tava na ponta do prédio. Nani? E tudo que ele queria basicamente é que ela explicasse um pouco sobre esse azar. E ela fez um pouco de cu doce, mas ela acabou explicando. Isso porque ele quase matou a garota de susto, tá ligado? E ela diz que tudo começou há 10 anos atrás, quando ela só tinha 8 anos de idade. Os pais dela foi fazer uma viagem pro exterior e ela foi se despedir deles. E tem todo aquele lance, né, de beijo, abraço e tudo mais. Só que logo após a despedida, cerca de 30 minutos, acontece aquela cena do avião que eu falei pra vocês gravarem lá no começo. E basicamente ele explodiu e não só matando os pais dela, como cerca de 270 passageiros que estavam a bordo. O que é bem traumático perder os pais tão novos assim. E ela basicamente se culpa porque foi ali que tudo começou. Não foi explicado ainda porque que ela começou a ter esse azar, só que eu quero que mais pra frente explique porque que ela despertou isso aos 8 anos de idade. E se parar pra pensar, a Fuko, que é como ela se chama, né, ela parece a vampira dos X-Men. Só que ao invés dela pegar poderes de mutante, ela passa azar, tá ligado? E foi basicamente a partir daquele dia que ela começou a perceber que tudo que ela toca ou quem toca nela morre. E foi engraçado nessa hora porque o clima
clima, ele foi completamente quebrado, porque o cara simplesmente abraçou ela por trás, apalpando ela e falando: então você tá me dizendo que os maiores infortúnios acontecem quando alguém te abraça? E por conta disso que ele fez, simplesmente caiu uma caixa de bananas do avião ali do nada, e caiu em cima dele e assim o matando entre muitas aspas, né? Afinal, não podemos esquecer que ele é imortal. E é muito real, tipo, quando alguém toca na Funko, acontece alguma desgraça que simplesmente vai matar aquela pessoa. E ela até aproveitou aquela chance pra tentar fugir porque ela sabia que ele ia voltar, né? Só que ela simplesmente escorregou em uma casca de banana, assim fazendo ela cair do prédio. A Funko só não foi de base porque aquele cara se jogou do prédio pra salvar ela. E, inclusive nessa cena, meu amigo, a animação tava linda. E ele diz que simplesmente não vai deixar ela morrer, porque ele encontrou uma pessoa que vai dar a ele uma morte real. O que de certa forma, isso foi bem poético, tá ligado? Então basicamente, esse cara pensa que quando ele descobrir o que tá por trás dessa onda de azar dela, ele talvez consiga finalmente fazer algo tão grande que vai matar ele, saca? Só que enquanto isso não acontece, ele leva a Funko pro esconderijo dele, e dá pra notar inclusive que tem algumas pessoas na cola deles. E quando eles chegam lá, fica rolando uma briga interna entre os dois, porque a Funko não queria que ele tocasse nela só pra ficar morrendo, tá ligado? E foi quando ela acabou tropeçando e a Funko acabou soltando o cabelo dela, que simplesmente é enorme. E foi quando ela explica que nunca cortou o cabelo porque qualquer cabeleireiro que tentasse teria um fim trágico. Porque essa parte, inclusive, eu achei nada a ver. Se ela não queria deixar os outros cortar porque passaria azar, por que ela mesma não cortava, tá ligado? Essa foi a única parte pra mim no episódio inteiro que não fez sentido. Mais pra frente, inclusive, eu espero que expliquem isso. Então, basicamente, ele resolveu fazer isso pela Funko. Ele acabou cortando o cabelo dela porque, basicamente, o azar dela tem uma regra. Ele só é ativado a partir do momento que a pessoa deixa de tocar na Funko. Então, enquanto ele estivesse tocando nela, dava pra cortar de boa. Então, baseado nisso, né, ele cortou o cabelo da Funko. Eu tenho que admitir que essa cena, eu achei ela bem fofa até. Eu só não curti muito o corte de cabelo, porque eu acho que poderia ter ficado maior. Só que depois disso, ela até agradeceu por ele ter cortado, só que ele tava mesmo, era muito empolgado, porque ele ficou tocando nela por 15 minutos. Então isso ia dar uma onda de azar foda pra caramba, tá ligado? Só que foi quando simplesmente do nada, a cabeça dele é cortada. E é quando chega aqueles caras que estavam na cola deles. E a intenção deles era basicamente levar ela sob custódia. Isso porque basicamente o azar dela poderia ser útil para eliminar pessoas, saca? Os caras simplesmente estão raptando a garota, inacreditável. Eles até dão uma desculpa porque se não fosse eles, aquele cara ia fazer o mesmo. O que a Funko, inclusive, ela até defende ele porque basicamente ele só queria morrer. Ao contrário desses caras que só querem usá-la. Olha a audácia desse filho da puta! E eu até pensei inclusive que nessa hora ela tava ferrada, mas é quando simplesmente o cara que tava segurando a cabeça do morto-vivo simplesmente levou um raio em cheio. Isso porque aquele corte na cabeça não foi o motivo do azar. Tava faltando basicamente ele receber algum tipo de punição, digamos assim. E ele retorna se regenerando praticamente com vontade de sangue, tá ligado? Ele detona todo mundo e só sobrou o cara com o olho costurado. E ele basicamente ameaçou matar a Funko se ele não se entregasse. E o irônico é que ele ia fazer isso mesmo dois se conhecendo tão pouco. Só que a Funko sente que ele não poderia simplesmente só se entregar pra salvar a vida dela. Então quando ele ia se entregar, basicamente ele até jogou a cabeça dele pro cara, ela acabou se soltando e deu um beijo no rosto dele pra se liberar uma onda de azar. E foi engraçado porque essa onda, ela foi tão forte que atraiu um meteoro do céu. Quase que a Funko não saiu dali com vida, tá ligado? Ela até pensou inclusive que ele tinha morrido, mas basicamente ele é um morto-vivo, então ele é imortal praticamente. Porque apesar dele estar todo ferrado, ainda assim ele saiu com vida. E ele inclusive até elogiou a Funko porque ela mandou uma boa onda de azar. E foi quando finalmente um acabou se apresentando pro outro, que eu já falei o nome dela, né, que é Funko Izumo. Só que basicamente ele fala que não lembra, porque ele tá vivo há tanto tempo que ele já esqueceu. Então foi quando a Funko resolveu dar o nome pra ele, que no caso foi Andy, que no caso é por conta da sonoridade, que no caso é Undead, aí fica parecido com Andy, saca? E eu até achei muito criativo ela pensar em si um nome tão rápido. E o Andy, apesar dele não gostar de ter o nome, ele aceitou. E depois disso ele fala mais ou menos assim: caramba, só um beijo fez tudo isso? Então na próxima já sabe, vamos dar umazinha. É o quê? Porque ele pensa, se um beijo fez isso, imagina se eles fossem pro finalmente, tá ligado? Ele até pergunta inclusive se ela não tá curiosa pra ver o que aconteceria. Só que é quando ela fala, né, que essa é uma busca pra maior morte de todas. E esse anime ele começou muito bem e eu até quero trazer uma continuação, mas só depende de vocês. Então comenta aí azar, que é pra eu saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.